Oi gente, tudo bem? Eu sou Cristina Figueiredo. Parou para pensar na imagem que você quer passar no seu dia a dia? Às vezes a gente falando assim é estranho, né? Porque muitas vezes nós não se perguntamos, a gente não para pensar nisso. Porque a nossa vida às vezes é corrida, a gente tem outras coisas para fazer. Então a gente não para conversar com a gente mesmo. Mas é importante a gente saber os nossos gostos, o nosso interesse, aquilo que a gente quer passar para as pessoas, sabe? Aonde a gente quer chegar. Esse papo, às vezes, de dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gente, isso não existe, né? A gente tá aqui na Terra pra gente evoluir. Então, se a gente é de um jeito... A gente nasceu livre de tudo, né? Livre de qualquer coisa, livre de preconceito, livre de tudo. E a gente foi adquirindo coisas no decorrer, conforme a gente foi crescendo, né? A gente foi captando coisas dos nossos pais, das nossas famílias, coisas que a gente viu na televisão, coisas que a gente leu na internet, nas revistas, ouviu num rádio, ouviu de alguém. Então, o cérebro filtrou todas essas informações. E aí, junto com o que a gente já carrega, que é né, nossa identidade, já que vem no nosso DNA, então a gente formou a nossa opinião. Então, nós somos seres que estamos evoluindo. Então a gente precisa sim, sabe, pensar sobre nós, pensar o que nós queremos, o que a gente quer trabalhar, o que, né, muitas pessoas falam assim, mas eu não posso nem pensar nisso, porque eu preciso do dinheiro, né? As pessoas se questionam sobre isso. Mas é bom é sempre bom a gente pensar o que a gente quer, sabe? Ficar claro na nossa mente. Porque isso nos leva àquilo que a gente quer. Se a gente nunca pensar sobre isso, a gente vai continuar sempre com os mesmos padrões, com as mesmas atitudes, com as mesmas coisas. Então, se a gente quer evoluir, a gente tem que pensar sobre nós, sobre a nossa imagem, sobre aquilo que a gente quer passar para as pessoas. E às vezes as pessoas, não precisam ser as pessoas fora da nossa casa, é as pessoas de dentro da nossa casa mesmo, né? A gente quer passar uma boa imagem para o nosso filho, para o nosso marido, para a nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos irmãos, né? E quando a gente começa a evoluir, as pessoas começam a notar, as pessoas olham para a gente e entendem que a gente está evoluindo, que alguma coisa a gente está fazendo para se melhorar. E às vezes quando a gente fala de roupa, de cabelo, né, de coisas assim, de cosmético, dá aquela sensação que a gente está falando de coisas fútil, né, coisa que não agrega em nada. Só que, infelizmente, agrega, entendeu? Porque nós vivemos num mundo onde o olhar está voltado para cada um de nós. Então, toda a informação que a gente transmite para as pessoas recebem. Então, a gente tem que se preocupar com isso sim. Né? Porque se você vai numa entrevista de emprego, se você tem um relacionamento numa igreja, que você lida com pessoas, né? Se você tem um relacionamento, que você tem uma equipe de trabalho, que você é o líder ou a líder, e você é uma professora, sabe? Você se envolve com as pessoas, então você precisa se preocupar com a tua imagem. Então a imagem é importante, a gente tem que saber o que a gente quer transmitir. Então, a partir desse momento, você começa a analisar o que você quer transmitir. Né? E às vezes você fala, mas eu não me importo com isso. Por quê? Se questiona, por que você não se importa? O fato de você não se importar se interfere na tua vida, de alguma forma. Tem um livro que eu li que fala assim, o homem é aquilo que ele pensa. E realmente, a gente tem que pensar sobre nós. Temos que pensar aquilo que a gente quer transmitir, o que a gente quer passar. E principalmente com a nossa imagem, né? Então, se preocupar com isso não é futilidade. Se você tem interesse, está buscando sobre isso, né? Vê os vídeos que eu já tenho postado aqui no canal, né? Tem outras pessoas também que postam sobre o assunto, né? Para as pessoas procurar dicas é sempre bom, gente. O aprendizado é ótimo. A nossa mente, ela se rejuvenesce, sabe? Com aprendizado. Então, o aprendizado é importante, né? Faz a gente criar as nossas próprias conclusões, faz com que a gente... às vezes você ouve uma coisa aqui, você não concordou, mas você ouviu lá, em outro lugar. E aí, junta uma coisa com a outra e você tira o seu próprio conhecimento, a sua própria conclusão. Não tem aquele história que a gente tem que ouvir sempre os dois lados, né? Mesmo que a gente não concorde. Então, a gente tem que saber para poder aquilo edificar a gente, porque você sabendo,
O saber é libertador. Você sabendo, você vai conseguir chegar onde você quer, né? Então essa é a mensagem que eu quis passar hoje nesse vídeo. E eu aguardo vocês no próximo. Obrigada.